a pergunta do Georgios. Georgios, você está preparado para fazer a sua pergunta? Sim, pode colocar o slide já. Ok. Então, você tem 5 minutos. Eu vou ligar aqui o seu tempo e vou mudar 3, né? agora. 3 minutos, perdão. Desculpa, isso mesmo. Eu vou ligar aqui e já vou pôr o seu slide. Então, só dar um adendo, ou melhor, um esclarecimento, né, da pergunta anterior. A igreja, quanto a Israel, na fé em Jesus. Se o judeu não tiver fé em Jesus, ele não é igreja, tá? Só para não ficar nenhum tipo de dúvida. Então, nós estávamos tratando a respeito da nova aliança quanto aos que têm fé em Jesus, tá? Para deixar bem claro. Se o judeu não tiver fé em Jesus, ele não é igreja, tá? Só para esclarecer isso, que eu acho que ficou um pouco de dúvida quanto à minha primeira resposta. Vamos lá, esse texto base agora, João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, a igreja vai morar com o pai. Pode prosseguir, Ronaldo, tem... Depois nós, 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então eu gostaria de saber do Danilo, quando que a igreja vai habitar com Jesus dentro do milênio, onde que vai ter pessoas, corpos glorificados, pessoas das nações, no caso, elas não foram transformadas, que elas, inclusive, irão morrer dentro do milênio, tá? Onde que o entendimento claro da Bíblia é que a igreja irá habitar na casa do Pai, aonde que ficará lá para sempre. Então, é o povo do céu. A igreja é o povo do céu, onde que ela é a noiva do Cordeiro, que vai casar com Cristo nos ares, e assim lá vai permanecer, atravessando o milênio e o reinado eterno, no novo céu e na nova terra. E ficarão aqui na terra o povo da terra, onde foi feita a promessa, onde que seguirá as promessas do povo terreno da nação de Israel, onde está de acordo com os profetas, que depois, mais para frente, eu irei exibir os textos. Então, eu gostaria que Danilo respondesse como vai ser essa harmonia, essa mistura, corpos glorificados, se ter corpos glorificados, e onde que está a passagem da igreja morando na terra. Ok, Danilo, você entendeu a pergunta? Ok, o primeiro texto de João capítulo 14, que fala da igreja indo para a casa do Pai. Ali Jesus claramente utiliza a figura do casamento judaico, em que o noivo, após fazer o contrato de casamento com a noiva, ia para a casa do pai preparar o lugar para ele e a noiva viverem. Quando estivesse no momento, o pai é que falava para o noivo, está na hora, vá buscar sua noiva. Então o noivo vinha e levava a noiva para morar na casa do pai. Mas veja que esse texto não fala que a igreja, ou que a noiva, vai ficar para sempre no céu. Diz que ele estará para sempre com quem? Com Jesus, com o noivo. Onde o noivo está, ali estará a noiva. Então, o dispensacionalismo, ele entende que a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, acontece em 2 momentos, em 2 fases. A primeira delas acontece justamente para ser o arrebatamento, antes da grande tribulação. E a segunda fase acontece no final da grande tribulação, no momento da batalha do Armagedon. Quando o noivo volta à terra, agora em glória, de forma visível. Então, a noiva estará junto a ele. E nós vemos isso no relato de Apocalipse 19. Nós vemos Cristo voltando, montado num cavalo branco, seguido pelos exércitos que estão no céu, também montados em cavalos brancos. Não dá para se entender que isso daí sejam os anjos. O anjo não precisa disso. Mas a igreja, a noiva, é ali representada. Portanto,
essa ida para a casa do Pai não é para ela estar para sempre no céu, mas ela volta com o noivo aqui para a terra. Quanto à questão do milênio, que é a segunda parte da pergunta do Geórgios, como é que vai ser essa convivência entre, digamos assim, imortais, já glorificados, e aqueles que não são imortais? Como é que vai ser essa convivência? Bem, a Bíblia ela não dá um detalhamento muito grande sobre isso. É algo que fica para a eternidade. Mas o certo é que é, sim, possível essa convivência entre os imortais, já glorificados, e, claro, aí vai incluir também aqueles que são ressuscitados no final da grande tribulação, aquela chamada primeira ressurreição. Só que essa primeira ressurreição não é para a igreja, é para aqueles que morreram fiéis a Cristo durante a grande tribulação. Então veja que essas pessoas também vão ressuscitar glorificadas para reinarem com Cristo durante o milênio aqui na Terra. Quanto à questão dessa convivência, como eu já falei antes, a Bíblia não dá todos esses detalhes. Talvez seja realmente algo que nós vamos nos debruçar, mas ela não tem muita, na verdade, relevância no total. Por quê? Essa convivência será possível. Basta a gente lembrar que no milênio só entrarão aquelas pessoas que, de alguma maneira, passaram pelo juízo das nações, ou seja, não serão ímpios, totais e completos. São pessoas que, pelo menos, se encaixaram naqueles requisitos que o Senhor Jesus falou sobre a maneira de tratar o seu povo, o Israel étnico, durante a grande tribulação. Portanto, essa questão dessa convivência aí, ela é apenas, digamos assim, descortinada parcialmente. Ela não é extremamente detalhada nas Escrituras. São elementos que nós ainda iremos entender no decorrer do milênio. Essa, então, seria a minha resposta, o meu posicionamento sobre essa pergunta. Geórgios está a posto para fazer a sua réplica aí com 5 minutos. Fique à vontade, pode começar. Então, esse é o grande problema do dispensacionalismo revisado, onde que o ponto primário do dispensacionalista puro, clássico, é a literalidade das escrituras. Mas parece que quando a literalidade começa a incomodar, então nega-se o que está no texto e começa a querer colocar uma certa racionalidade, uma ação interpretativa e dizer, não, tem que estar todo mundo junto aqui misturado, não pode ter diferença do povo do céu para o povo da terra. Está escrito na Escritura. Então, Apocalipse 20, tá? Versículo 13, deixa bem claro, e deu mais mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Ou seja, isso é depois do milênio. Então, durante o milênio, ainda havia o Sheol, ainda havia o reino dos mortos. Então, da mesma forma que havia ação do Hades, também havia ação do céu ou paraíso, onde que Jesus disse que ali ficaria o povo do céu, a igreja, para sempre, habitando ali. E durante o milênio, Jesus não estará aqui, estará um príncipe regente da casa de Davi, porque, como é bem sabido pelo Danilo, haverão sacrifícios de sangue no milênio. Então, como que a igreja pode realizar sacrifícios de sangue? Inclusive, esse príncipe regente, se você tiver o entendimento de que Cristo estará aqui na terra e ele não estará com a igreja no céu, você tem que dizer que Jesus vai casar e vai ter filhos. Porque é isso que está no texto de Ezequiel 46, Ezequiel 44, 3. Então haverá no milênio um príncipe regente. Ele fará essa interseção entre o povo da terra e o povo do céu, onde haverá um governo sob influência. Da mesma maneira que hoje, na dispensação da igreja, o príncipe regente é Satanás, onde ele influencia com seus demônios, durante o milênio, nos céus, onde o Espírito Santo estará junto com a igreja, a noiva, e houve o casamento. 1 Tessalonicenses 4, 16. E ficará para sempre no céu, governando a terra sob influência.
Jesus será a luz do mundo, porque como houve o escurecimento do céu, Jesus passará a ser a luz do mundo. Como vai funcionar essa ação, nós não sabemos. Então, a Nova Jerusalém, o paraíso que estará nos céus, será um satélite, será um planeta que estará aqui iluminando a Terra, onde estará o governo da nação de Israel sob influência da Igreja e de Jesus. Não vai ter gente imortal com gente imortal, gente que vai morrer e gente que não vai morrer, gente que vai pecar e gente que não vai pecar, gente que vai ser enganada pelo diabo e gente que não vai ser enganada pelo diabo, como está lá em Apocalipse 20, tá? Também Apocalipse 20, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, no versículo 10. Ou seja, após o milênio, ele enganou as nações, está no versículo 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, como o diabo vai enganar a igreja. Como que o diabo vai enganar a igreja? Com corpos glorificados e remidos? Eles vão estar na terra, mas eles não vão ser enganados pelo diabo. Vai ser enganado uma parte da terra, outra parte da terra não vai ser enganada. Onde que o texto deixa claro que são as nações. Então, haverá uma vida correndo aqui na terra, onde haverá gozo, haverá vida prolongada, mas haverá pecado, haverá morte, haverá desobediência, e somente eles não cairão, porque o diabo estará preso, como está em Apocalipse 20, versículo 2 a 3. Então, Jesus estará nos ares, com a igreja governando a terra sob influência, onde estará aqui um príncipe regente, que será da casa de Davi. Ok. Agora, Danilo e Estélio, você tem 3 minutos para fazer a sua segunda pergunta. Vamos lá, fique à vontade, pode começar. Muito bem. A minha pergunta é: como o dispensacionalismo clássico encara a questão do arrebatamento pré-ira? George está posicionado, 5 minutos, pode começar. Sim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, arrebatamento da igreja, aonde também irão ressuscitar os mortos das outras dispensações através da fé na ação vindoura de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles irão como convidados. Então, quando é usada ali a referência a voz de arcanjo, está se referindo a esses convidados do casamento, que são, no caso, as virgens, né? Que deveriam se preparar para a vinda do noivo e casando com a noiva. As virgens não eram a noiva. As virgens eram as convidadas do casamento. Tá? Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é o arrebatamento da igreja, e os mortos nas dispensações anteriores, eles serão ressuscitados e haverá esse encontro nos ares. Ali, Jesus, ele descerá do terceiro céu, ele virá um patamar abaixo nos ares, aonde que a igreja será atraída como um imã. É uma volta de Jesus dividida em 2 fases. Essa vinda será vista apenas ao que os esperam. É o que está o texto aos Hebreus. Então, essa fase até os ares, onde que haverá o casamento, e ali ficará para sempre, mesmo atravessando o milênio, porque a vinda de Jesus, que é a segunda etapa, Mateus 25, versículo 31, ele desce com santos anjos. Não há referência ali à igreja. A igreja não vai lutar, não vai batalhar, não vai pegar em espada, não vai pegar em facas, não vai pegar em armamentos para lutar com o anticristo e o exército dele. Será uma batalha feita pelos... E Jesus, ele virá como bode emissário às ações de Levíticos, aonde que os judeus irão declarar, como está o texto de Zacarias 14, então o bode emissário é Jesus, aqueles que nós cuspimos, açoitamos, humilhamos,
mandamos ao deserto para ser crucificado. Aquele é Jesus de Nazaré. Ele está vindo com os exércitos celestiais de anjos libertar a gente. Jesus vai entrar às portas de Jerusalém. Haverá a primeira grande ressurreição, que serão os mortos da grande tribulação. Aqueles santos que foram vistos pelo apóstolo João, aquela grande multidão que foi vista por apóstolo João, eles vão ressuscitar ali naquele momento, enquanto Jesus adentra os portões da Jerusalém, e os judeus vão ver as chagas na mão de Jesus e vão declarar ele como Messias, e haverá reconciliação da nação de Israel com Jesus, onde que as demais nações, aí já prosseguindo Mateus 25, versículos 33 em diante, será feito o julgamento das nações, onde que essas nações entrarão no reinado milenar. Elas vão entrar no reinado milenar, governadas pela nação de Israel, que foi a promessa do reinado messiânico dada desde os profetas. Tá? Então a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja estará no paraíso, estará nos ares, assistindo tudo de camarote. Ela vai estar vendo tudo de camarote. E o regresso de Jesus ali aos ares, onde ele vai primeiro instituir um príncipe, a casa de Israel, ali, onde foi dado da casa de Davi, como está em Ezequiel, ao texto de Ezequiel, Ezequiel 45, 22, Ezequiel 46, 10, Ezequiel 43, 4, Ezequiel 44, 2 e 3, Ezequiel 46, 1 a 8. Esse príncipe regente, ele vai pecar, esse príncipe regente, ele vai ter filhos, tá? Então, isso tudo está narrado no texto de Ezequiel. Danilo Stélio, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica, pode ficar à vontade. Muito bem, o Geórgios fez uma descrição muito boa dos principais eventos da escatologia, mas ele não respondeu a pergunta. O arrebatamento pré-ira, ele é também chamado de arrebatamento 3/4. É uma posição relativamente recente, por volta do ano 2000 que surgiu. Então ele ensina que o arrebatamento não acontece antes da grande tribulação, mas sim na metade da grande tribulação. Ou seja, pelo arrebatamento pré-ira, a igreja passaria pelo princípio das dores, aquele princípio das dores que é mencionado ali em Mateus 24, aqueles primeiros sinais, e que coincidiriam com os selos, alguns dos primeiros selos, até no 6º selo. Então, no 6º selo é que aconteceria o arrebatamento. Ou seja, ele acaba sendo uma espécie de midi-tribulacionismo modificado. Então, a minha pergunta foi, como é que o dispensacionalismo clássico refutaria ou falaria contra o arrebatamento pré-ira? Nesse ponto aí, a resposta do Geórgios não teve nada a ver com a pergunta que foi feita, tá? Então, essa seria a minha réplica.